No capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo comenta que a mensagem da cruz é uma loucura para alguns. E ele vai repetir esse tema associado à ideia da cruz, da crucificação de Jesus, com a loucura. E para a gente entender esses indícios, rastros do que o que Paulo quis dizer com essa ideia de loucura ou de estranhamento por parte de alguns, é chave a leitura e também o acesso à cultura material produzida por não cristãos. E quando nós nos voltamos para esse material, o que nos surpreende é que uma forma de mapear muito rapidamente essas primeiras gerações de cristãos por parte de indivíduos não cristãos, de indivíduos politeístas, foi exatamente a ideia de ter uma divindade ou o filho de uma divindade sendo crucificado na cruz. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A primeira carta aos Coríntios, Paulo pontua em diferentes momentos uma espécie de uma contradição apontada pela audiência. A ideia de uma divindade, ou o filho de uma divindade, ser crucificada. E isso como sinônimo de tolice ou insensatez, tal como aparece em 1 Coríntios 1, 18 a 25. O discurso da cruz é absurdeza para os que não se salvam, mas para os que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois ficou escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o letrado? Onde está o investigador desse tempo? Deus não tornou absurda a sabedoria deste mundo? Pois uma vez que não foi na sabedoria de Deus que o mundo, através da sabedoria, conheceu Deus, aprove a Deus salvar os que acreditam através da absurdeza da proclamação. Enquanto os judeus pedem sinais e gregos buscam sabedoria, nós proclamamos Cristo crucificado, um escândalo para judeus, um absurdo para gentios. Mas para os que são chamados judeus e gentios, Cristo é poder e sabedoria de Deus. A fala de Paulo parece ecoar uma crítica que ainda nasce muito cedo entre autores politeístas, entre autores não cristãos, que é a de que uma divindade ser crucificada. Para isso, é chave nós pegarmos 3 elementos, 2 deles advindo do material textual e um dele da cultura material. A primeira referência que eu quero chamar a atenção aqui vem de Tertuliano, que é um autor de finais do século II e início do século III, que vai comentar sobre uma certa grafite que estava circulando em que Jesus estava sendo representado, a cena da crucificação, mas com a cabeça de um asno. E há uma menção de um deboche aos cristãos que fica explícito pela acena em conjunto com a inscrição que diz: Alixamenos adora o seu Deus. Essa grafite foi encontrada em finais do século XIX e é a evidência material da grafite citada por Tertuliano em Apologias 16. Uma segunda menção ou um segundo texto que deixa muito claro esse incômodo de não cristãos ao culto cristão é Luciano de Samosata, que vai comentar sobre esses primeiros cristãos e
fará uma espécie de paródia a Jesus ao descrever o relato de Prometeu com os mesmos aspectos de uma crucificação. Então, teria aí uma crítica de fundo a uma ideia de uma divindade que está sendo crucificada. Sendo a razão da crucificação desse titã por conta de uma desavença com Zeus. Assim diz o capítulo 7. Talvez já tenham falado alguma bobagem, que resta ver. Mas como você diz que seu caso está completo, verei o que posso fazer para refutá-lo. E primeiro sobre essa carne, embora juro, em o berço por Zeus, quando menciono, ao pensar que ele deveria ser tão sensível a ninharias, a ponto de enviar um Deus da minha qualidade para a crucificação, só porque ele encontrou um pouco de osso em sua parte. Ele se esquece dos serviços que lhe prestei? E ele pensa sobre o que deixa tão zangado e como é infantil mostrar raiva com uma coisinha como essa? E se ele perdeu a melhor parte? A partir desse trecho e de outros momentos do relato da crucificação de Prometeu, e em processo comparativo com a obra Sobre o Fim de Peregrino, Martin Hegel, em A Crucificação, comenta: não me parece coincidência que o autor dessa mordaz paródia, em seu Sobre o Fim de Peregrino, zombe dos cristãos, como pobres diabos que negam os deuses gregos, e, em vez disso, honram aquele sofista crucificado e vivem de acordo com as suas leis. Mas nós poderíamos nos perguntar, por que esse tema da crucificação de uma divindade ou do filho de uma divindade incomodou tanto a não cristãos? Um ponto aí central que a gente precisa debater é que, ponto 1, isso fazia com que caracterizasse o cristianismo ou esses agrupamentos cristãos como fruto de uma religião, de um culto estrangeiro. E esse culto estrangeiro batia de frente com práticas, com o ideal de uma moralidade e até mesmo do que se esperava de uma divindade dentro de uma relígio, de uma religião, de um culto oficializado e reconhecido pelo Estado romano, que era capaz de manter a ordem, os costumes e que remontassem as tradições dos ancestrais desse império vigente. Isso é um dado interessante, então, porque a crítica a essa divindade ou ao filho dessa divindade que é crucificado causa certo espanto, então, porque rompe, então, com o que esse status romano estabelece como o ideal de um modelo de divindade e também de uma prática religiosa. Simultaneamente, faz com que o cristianismo seja enquadrado nas críticas ou receba críticas similares a outros cultos também vistos como superstício ou como religião estrangeira, um culto estrangeiro, que é o caso da divindade Atargates e Ísis, por exemplo. Aliás, eu vou estar deixando aqui na descrição indicações de leituras produzidas sobre essas divindades e como elas foram vistas, como elas foram percebidas por determinados autores. O segundo aspecto recai em algo que eu já venho mencionando aqui, o fato da ideia da crucificação de Jesus romper com o que se espera de uma divindade. Essa morte é vista como algo vergonhoso, algo vexatório, algo que não é próprio de uma divindade. Isso fica ainda mais evidente dado a extraordinária escassez do tema da crucificação
na tradição mítica, mesmo no período helenístico e romano, o que mostra, então, uma profunda aversão à mais cruel de todas as mortes no mundo literário. Nesse sentido, então, é chave nós estudarmos esses autores e o material produzido, os remanescentes materiais deixados por não cristãos, para entendermos como os primeiros cristãos foram percebidos e em que medida a ideia de uma divindade que se descola das demais ao ser crucificada gera tensões entre os indivíduos de determinadas localidades e que fazem com que eles levem denúncias, façam uma espécie de fofocas às autoridades por estarem incomodando, então, a ordem social, a ordem política da urbis, da cidade em que esses cristãos estavam interagindo com não cristãos. Mas enfim, pessoal, não esqueçam de deixar um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e você também pode se tornar membro do canal. Vai estar ajudando aqui na manutenção do espaço para aquisição de novos materiais, novos recursos, livros. São 3 categorias, só você escolher a sua. E até a próxima!